Olá, aqui é o professor Leonardo De Luca. Nessa videoaula nós vamos falar então sobre resistência de força. Já falamos sobre força dinâmica, força estática, força reativa e agora vamos falar sobre a outra manifestação da força, que vai ser dependente das outras três manifestações, ou seja, a resistência de força seria a capacidade de realizar diversas ações musculares sustentadas de maneira repetida ao longo de um período pré-determinado, seja numa modalidade esportiva, numa competição, num treinamento, ou numa atividade da vida diária que exija uma determinada resistência de força específica de acordo com dessa modalidade de exercício. Então, o simples fato de nós caminharmos, por exemplo, exige uma dada resistência de força para realizar várias passadas repetidas e com um determinado gasto calórico, um determinado consumo energético. Então, o Verkhoshansky, esse autor clássico aí do treinamento de força, ele conceitua a resistência de força como sendo uma derivação específica da força que um sujeito pode exercer em atividades motoras que requerem uma tensão muscular relativamente prolongada sem que diminua a efetividade da mesma. Então, sem que diminua a efetividade da mesma significa um retardo à fadiga ou, de maneira efetiva, conseguir otimizar a utilização dos sistemas energéticos. Então, o sujeito pode ter resistência de força numa prova de 100 a 200 metros, por exemplo. Ele vai ter que ter resistência de força para realizar várias passadas numa intensidade bem alta ao longo do percurso de 100 metros, por exemplo. Uma prova de 400 metros, numa maratona, a resistência de força está atuando ao longo das passadas e o treinamento para essa resistência de força vai ser específico para cada prova, para cada modalidade esportiva, para cada atividade da vida predominante da modalidade. Também a característica da ação muscular. Nós vemos aqui que a resistência de força pode ser caracterizada segundo a atividade, tanto dinâmica, que vai ser a maioria dos exercícios aí, quanto estática, e ela também pode ser combinada de forma dinâmica e estática. Vamos pegar uma modalidade de lutas, onde exige muito contato, muitas ações musculares estáticas ou isométricas, e o treinamento específico para desenvolver a resistência de força estática vai então ser direcionado à execução de exercícios em determinadas angulações de forma isométrica, olhando sempre a característica do esporte, a característica da competição e aplicando aí intervalos de séries e repetições para desenvolver então essa resistência de força. Então, a resistência de força, além de estar ligada aos sistemas energéticos, ela está ligada muito à economia de movimento. Então, quanto mais econômico é o sujeito, a gente pode dizer que ele resiste mais, tem uma melhor resistência de força, pois ele consegue realizar várias ações sem que entre em fadiga tão logo ou tão cedo. Então, essa capacidade de força essa resistência de força está, como já foi mencionado, ligada aos sistemas energéticos. E nós vemos aqui também que a resistência de força pode ser segundo grupos musculares envolvidos. Pode ser geral ou local. Claro que em várias modalidades esportivas o indivíduo vai precisar de uma resistência muscular geral. Sempre é bom ter. E também vai precisar de uma resistência muscular local. Esportes aí que envolvem corrida, esportes coletivos, provas específicas do atletismo. Se nós pegarmos o ciclismo, ele vai exigir então uma resistência muscular específica de membros inferiores. E pode ser cada vez mais específica. Por exemplo, o ciclismo vai exigir uma resistência muscular local muito bem desenvolvida na região do quadríceps, por exemplo, pela característica cíclica da modalidade, onde o ciclista vai ter que realizar várias pedaladas ao longo de uma prova. Mesma coisa para um maratonista que desenvolve uma corrida de mais de 2 horas aí, numa maratona. Um nadador que vai precisar também muito da resistência muscular geral,
mas também uma resistência muscular local, superiores e inferiores, a partir de uma análise uma análise cinesiológica de qual a musculatura mais recrutada. Então, essa seria mais uma videoaula salientando aí o aspecto da resistência de força. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar então adaptações fisiológicas e metabólicas ao treinamento de força. Espero que tenha gostado. Se ainda não curtiu nossos vídeos e não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, se inscreva aqui embaixo. E um abraço e até a próxima aula.